Bom dia, bom dia, bom dia, mas muito bom dia mesmo, nesta manhã de terça-feira, dia 10 de junho de 2025. São exatamente 5 horas e 51 minutos. Estamos aqui dando início a mais um movimento MID, é o momento de intimidade com Deus, onde nós conectamos o nosso espírito ao Espírito de Deus através da leitura da Bíblia, tendo conhecimento sobre a nossa essência, sobre o princípio, sobre as coisas que Deus deixou escrito para cada um de nós. E logo nessa manhã a gente já inicia fazendo essa conexão com Deus. Uma simples oração, você já ativa o seu espírito, agradecendo ao Pai. Então, obrigado, meu Pai, por me abençoar antes. Sim, porque este dia que nós estamos iniciando, ele já foi preparado por Deus. Então, se você tem a oportunidade de viver mais um dia na sua jornada, agradeça logo ao Pai por lhe conceder mais um dia de vida, para que a gente faça o propósito que Deus colocou na vida de cada um de nós. Eu digo que o primeiro propósito da nossa vida é a gente falar sobre a palavra, anunciar a palavra de Deus. E é dessa forma que a gente se conecta com Deus, e adquire conhecimento, faz reflexão sobre tudo que está debaixo do céu. Nessa semana nós vamos dar início aqui à leitura de Gênesis. Vamos conhecer aqui muitos ensinamentos, muito conhecimento, para a gente entender como tudo começou, o início, o princípio. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E Gênesis, ele vem do latim, que quer dizer nascimento. Gênesis é do latim e quer dizer nascimento. A origem retrata o princípio de tudo. Então, quando a gente fala em Gênesis, a gente vamos voltar lá no início, no princípio, na origem, do nascimento. Os capítulos de Gênesis, do livro de Gênesis, eles são compostos de 50 capítulos. Lá nós vamos entender a história e os acontecimentos na criação do mundo, como tudo se originou, como tudo se iniciou. Deus, após criar os céus e a terra, cria o homem à sua própria imagem.
o homem, então, é a própria imagem de Deus. Tem uma pergunta interessante que as pessoas fazem: quem é você? Quem é você? Para falar, eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso é o princípio de todos. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus, criado por Ele. Então, após Ele criar os céus e a terra, Ele cria o homem à sua própria imagem. Além disso, em Gênesis, acompanhamos também a origem do povo de Israel. Neste livro é descrita a transformação do caos em ordem ao longo de 6 dias, que foi a criação do mundo. No 7º dia, havendo Deus terminado toda a sua obra, descansou, abençoou o 7º dia e o santificou. Então, o 7º dia é abençoado e santificado por Deus. Então, aqui nos capítulos iniciais são mostrados informações sobre a formação do jardim do Éden e a criação de animais, árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Que essa árvore do bem e do mal o homem não poderia comer. E, a partir disso, o Senhor cria o primeiro homem, chamado Adão. Adão foi criado pelo pó da terra e pelo sopro do fôlego da vida em suas narinas. E da costela de Adão, o Senhor forma a mulher, chamado Eva. Adão e Eva, as primeiras criações de Deus. Então, Adão veio do pó, como todos nós viemos, através do sopro divino na narina, e da costela de Adão foi criado Eva. Além das passagens relacionadas à criação, ao longo dos capítulos, nós poderemos conhecer também as histórias de Caim e Abel, Noé e a ordem de construção da arca para salvar a criação do dilúvio, a construção da Torre de Babel, Abraão e Sara, Ló, que era sobrinho de Abraão, Ismael e Agar, Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó e José. Então, nesses capítulos, portanto, nós podemos, na Gênesis, podemos conhecer a história da criação do mundo por Deus, a origem da humanidade, juntamente com a origem do pecado, seus ensinamentos ao povo de Israel. Então, a Gênesis é um livro riquíssimo para a gente entender, conhecer, compreender a nossa essência, o nosso princípio. A gente entender que nós não caímos aqui de paraquedas, tem um propósito na vida de cada um. E a gente vai conhecer mais isso nos livros da Bíblia. Nós vamos ler aqui aos poucos alguns capítulos, mais 50 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, fazer reflexão, são 50 dias. 50 dias passa rápido. Nós já estamos no dia 10 de junho.
Já estamos no 6º mês do ano, né? 30 dias para cada mês. Nós já passamos aí 190 dias daqui, quase 200 dias do ano. E nós temos a oportunidade de todo dia conhecer a nossa vida, a nossa criação, para a gente tirar esses conhecimentos e aplicar na nossa vida. Então vamos lá, ler o capítulo 11 do livro de Gênesis, lá no versículo 1. Começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Vamos já vendo o tanto de sabedoria, né? A perfeição de Deus. Quem está na luz não tem acesso às trevas. Então seja a luz, né? Nós, cada um de nós, carregamos a luz de Deus. E Deus já separa o bem do mal, né? A luz, o bem, as trevas, o mal. Lá no versículo 5. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Escuridão. Luz está relacionada com claridade, clarificação, com dia, e as trevas com escuridão, a noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois, disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então, na criação, Deus ia criando, Deus dizia: faça. E era feito. E Ele foi criando o mundo, o céu, a terra, os mares, tudo pela palavra de Deus. Versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujo fruto produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Aqui Deus criando a natureza. A terra fez brotar a vegetação,
plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. A gente percebe a criação, né? A gente, quando está na natureza, se conecta com Deus, porque a perfeição da natureza, né, que Deus criou. E ele fala lá, e Deus viu que ficou bom. Toda a criação de Deus é boa, ficou bom, é perfeita. Não existe defeito na criação. No versículo 13, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Versículo 20. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 22. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Versículo 24. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, os mares, os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre
todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, olha a importância de ter esse conhecimento, né, e ter essa certeza que na criação de Deus, quando Ele, lá no 7º dia, no 6º dia, quando Ele fala, quando Ele dá a palavra de criação, né, do homem, conforme a imagem e semelhança de Deus, e determina que o homem domine sobre todas as espécies, aves, peixes, né? Peixes no mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, para que o homem governe sobre todas as coisas. Então, aqui no princípio, Deus já determinou isso para os seres humanos, para dominarem, para governarem sobre todas as coisas. No versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, Deus criou o homem e a mulher para procriarem. Ele fala aqui no versículo 28 da Gênesis que Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. E aí a gente fica começando a refletir que tem seres humanos, homens e mulheres, que contra a vontade de Deus determinam na sua vida que não terão filhos. Mas Deus criou, a criação de Deus é para que a gente reproduza, para que a gente multiplique. Então, isso é o princípio da vida. Isto é o princípio. E quando a gente vê essa questão, né, que assola o nosso mundo, né, sobre a questão do aborto, né, Deus criou para nos multiplicar. Então é interessante, a criação já determinou isso, nós fomos criados para isso, né? Então lá no capítulo 20 fica bem claro, a gente tem que ter essa clareza desse princípio de Deus. Lá no versículo 29, disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deus já criou a natureza para que dela a gente extraia todo o nosso alimento. E ele continua no versículo 30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem
rente ao chão. E assim foi. E Deus, versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Aqui termina o capítulo 1 da Gênesis. E quanta preciosidade de informação! Para quem tem dúvida de onde veio, por que veio, leia a Gênesis e entenda o princípio, a sua essência. Por qual motivo Deus o criou? Não existe defeito na criação. Ficou muito bom. Ficou muito bom. A criação de Deus é magnífica. E isso serve para a gente entender o princípio, aonde como tudo começou. Então, na Gênesis, nesse capítulo 1, ele vem falando sobre a criação do mundo, dos céus e da terra. E que Deus criou o homem como imagem e semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher para que se multipliquem e encham a terra, habitem, porque já na terra, já preparada para que nós governássemos sobre tudo o que está debaixo do céu. Deus determinou isso na própria criação do mundo. Bela reflexão para a gente fazer. Estamos governando a nossa vida? Nós estamos fazendo a vontade do Pai? Aquilo que agrada a Deus? Muito bom, muito bom. Tudo que Deus fez ficou muito bom. Então chegamos aqui ao final desse capítulo 1, no versículo 31. Amanhã nós retornaremos dando sequência aqui para a gente conhecer como que Deus criou o mundo, esse mundo que nós vivemos hoje, onde foi o princípio de tudo. E para a gente entender que nós somos filhos de Deus, criados por Ele, e Ele colocou um propósito na vida de cada um. Então a gente poder estar falando isso, estar estudando isso, é maravilhoso. A gente entender que por trás disso existe o propósito de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Então que Deus já abençoe esse dia que Ele está nos entregando. E que nós façamos dele o melhor dia da nossa vida. Ok? Beijo no coração de todos. Vamos tomar aqui nossa habitual água com limão. Já ativando o nosso espírito, ao Espírito de Deus. Agora vamos ativar o nosso corpo físico, fazer nossos exercícios físicos, atividade física, para começar um dia com a energia e a frequência lá em cima. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.